Boa noite, senhores. Diógenes Sobral, da Mundivinos. É, eu estou fazendo um vídeo aqui hoje, mais para desmistificar um pouco essa euforia em cima do OpenAI, essa inteligência artificial, que é extraordinária, não tenha dúvida. Entendeu? Eu tenho testado ela bastante, ela tem uma capacidade de nos auxiliar de forma muito efetiva, só que tem alguns cuidados que a gente tem que ter, por quê? De não confiar muito na tecnologia. Nós temos que lembrar que ela é uma ferramenta, ela não veio para substituir a nossa capacidade de discernimento, nossa capacidade de análise. E às vezes ela se perde um pouco nas explicações, se perde no próprio conteúdo dela. Logicamente, muitas vezes, como a forma como nós apresentamos a pergunta, porque o mais importante nessas ferramentas, como no Google, como sempre foi, é saber perguntar. Você fazendo a pergunta certa, você vai ter muito mais chance de obter o resultado esperado. Se você não souber perguntar, e essa é a grande capacidade que nós temos que ter nesse terceiro milênio, que são pessoas com essa capacidade de elaborar perguntas, entendeu? Que possam obter respostas objetivas dos sistemas que estão sendo desenvolvidos. Eu vou mostrar rapidamente aqui. Isso aqui é eu estou desenvolvendo um sistema para Mundivinos, onde o usuário, a partir de algumas escolhas, alguns critérios que ele determina, nós possamos determinar quais são as regiões do mundo que possuem um vinho que pudesse atender as características que ele busca. Então, eu elenquei mais ou menos uns 10 parâmetros, entre cor, acidez, teor alcoólico, casta de uva, ou às vezes ele tem uma região específica, fica mais simples. Então, ele escolhe dentro desses parâmetros, e aí o sistema vai fornecer para ele quais são as regiões do mundo que poderiam fornecer vinhos que tivessem aquelas características que ele está buscando. Então, eu usei aqui, como vocês podem ver, o sistema, tá? Começou por aqui. Então, a primeira pergunta que eu fiz, isso aqui ainda era um código-fonte que eu pedi para ele fazer, para poder transformar isso num programa, num formulário de internet. Mas aí eu passei para o mapa mental. Eu pensei, faço um mapa mental, e esse mapa mental, na realidade, ele vai ser uma estrutura de ramos, onde a cada escolha você vai eliminando certas regiões e você vai afunilando até encontrar a região que se enquadra no que o cliente deseja. Ou o mais próximo possível, porque às vezes, de repente, as opções dele são conflitantes e você não teria uma região no mundo que pudesse fornecer um vinho com todas aquelas percepções que ele quer no vinho. Então você teria, na realidade, um leque maior de opções, dizendo, olha, um vinho com essas características específicas que você botou não tem lugar nenhum do mundo. Mas o que mais se aproxima disso é essa região aqui. Então eu pedi para ele criar um mapa mental. Então, para ajudar a organizar, você pode criar ramos separados. Ali foi me explicando como é que se faz para criar um mapa mental. Falei, ótimo, tudo bem. Itália, ele já foi definindo quais são as regiões em cada país. Então, a França, ele determinou que tem Bordeaux, Borgonha, Rhône, Beaujolais-Provence, Alsáce-de-Loire e Vale de Loire. Na Espanha, Rioja, Priorat, Ribeira del Duero, Douro e assim por diante. Então, Portugal, Douro, Alentejo. Logicamente, está faltando muitas regiões aqui, mas para a gente começar, eu achei que não teria importância. Então, coloquei também as regiões que eu queria trabalhar, então, Grécia, África, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Brasil, Chile e Argentina. Aí, dentro da cor, aquilo ali aqui é entre país e região. Aqui na cor, a gente vai separar por branco, rosa e tinto. As castas, as castas utilizadas em cada região dessa. A acidez entre baixa, média e alta. E o teu alcoólico também entre baixo, médio e alto. Considerando como baixo menos de 12%,
médio entre 12 e 14 e alto acima de 14. A percepção aromática, aí são aquelas notas e tal, percepção olfativa, limpidez entre cristalino, límpido e turvo, e notas, aquelas notas também que os sommeliers dão. Então, aí eu pedi para ele refaça a estrutura, mas acrescente a possibilidade que não foram introduzidas na estrutura para castas existentes. Percepção aromática, indicando quais seriam as percepções possíveis. Percepção olfativa, indicando quais percepções poderíamos perceber. E as notas, com as possibilidades que poderíamos determinar para esse quesito. Aí, beleza. Aí ele falou, claro, países como França, ele elencou os países, a região de acordo com a escolha, França, Bordeaux, papá. Aí ele começou a fazer a separação. França, Bordeaux, aí ele já me deu as castas que você encontra na região de Bordeaux. Seria Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot e Malbec, e Cabernet. Na Borgonha você encontra Pinot Noir, Chardonnay, Gamay, em Rhône, Syrah, Grenache, assim por diante. Então, ele já me deu aqui uma separação por país e região, elencando quais são as castas que você encontra nessas regiões. Beleza, mas foi um passo atrás do que eu tinha, porque eu já estava lá na frente, eu queria que ele acrescentasse essas informações, e não que voltasse atrás e me apresentasse só essas informações. Aí voltei de novo para a pergunta. Desejo uma estrutura tipo mapa mental, onde de acordo com as escolhas, papapá. Aí, claro, a estrutura atualizada é essa aqui. Ele, de novo, me deu a mesma estrutura. Aí eu falei, continue, porque ele parou aqui. Aí ele já me deu a acidez, teor alcoólico, beleza. Ele começou a complementar. E aqui você pode ver que ele já, na percepção aromática, ele já me deu frutas vermelhas, frutas escuras, quais são as percepções aromáticas, as olfativas, as notas. Eu falei, beleza, estamos no caminho certo. Aí agora eu falei, cria um mapa mental com as informações. Aí, de novo, toda vez que você manda ele criar um mapa mental, ele entra meio em parafuso, porque ele diz que não tem condição de criar imagens. Só que quando eu digo em mapa mental, logicamente é estrutura. Isso já ficou definido lá atrás. Só que ele esquece e volta de novo a pensar o mapa mental como uma imagem. Tá? Mas aí, de novo, ele me deu a estrutura, beleza, tá? Então, estamos evoluindo, mas ele para, tá vendo aqui, ó? Ele para e eu diz, apresente a estrutura final, mas apresentando esses tópicos dessa forma. Aí eu informei para ele como é que eu queria, para não ter dúvida. Aí ele, desculpe, mas não foi possível apresentar a estrutura final, com o mapa mental nesta plataforma de chat. No entanto, posso fornecer uma descrição textual. É exatamente o que a gente estava fazendo. Ele não consegue entender que quando eu falo mapa mental, eu quero, na verdade, a estrutura do mapa mental. Aí eu percebi isso, depois eu comecei a perguntar dessa forma. Aí, de novo, ele me deu os países, acidez, entendeu? Baixa, tal. Aí as notas ele já diminuiu, entendeu? Já voltou, regrediu na informação. Aí eu disse aqui, mesmo sabendo das suas limitações, preciso que me apresente de forma completa a estrutura para um mapa mental com as informações definidas. Aí mesmo assim ele insiste dizendo que não tem como. Ele não tem capacidade de gerar imagens. Aí eu falei, defina a melhor lógica. Eu perguntei para ele. Para a partir das escolhas possamos definir quais regiões possuem vinho com as características desejadas. Aí uma lógica possível seria utilizar... Aqui, na verdade, ele voltou lá para o início. Ele voltou, na verdade, a minha definição do que seria lógica e me disse de forma sucinta. Aí eu falei, essa seria uma boa lógica. Cria uma tabela, aí eu já mudei, ao invés de mapa mental, eu passei para tabela. Porque tabela eu sei que ele tem mais facilidade de fazer, com a estrutura proposta. Aí ele criou essa tabela que é muito sucinta. Claro, esta é uma tabela seguindo a lógica. Frutas vermelhas mais frutas escuras e sensação terrosa, você encontra em Bordeaux, em Rhône, Toscana, Napa Valley. E assim por diante. Eu falei, beleza, basicamente é isso que eu vou querer. Mas eu quero isso aqui no final, depois de você escolher diversas opções, você chegar a essas regiões. Aí eu poderia elaborar mais uma tabela mais completa, contendo acidez, teor alcoólico, por exemplo. Aí beleza, ele fez a mesma tabela e acrescentou acidez e teor alcoólico. Aí já muda um pouquinho aqui as regiões. Aí beleza.
Estamos quase lá. Acrescente agora cor. Aí, beleza. Quando ele acrescentou cor, na realidade, ele me deu a tabela exatamente no esquema que eu quero. Porque eu quero justamente um sistema de sim e não. Porque conforme a pessoa vai escolhendo, eu quero fruta vermelha? Sim. Entendeu? Se ele botar sim aqui, tudo bem. Se ele botar não, essas regiões já não entram. Essas regiões possuem notas de fruta vermelha. Então, basicamente, entendeu? Eu quero essa estrutura aqui. Aí eu falei assim, me forneça uma tabela com essa estrutura, mas com todas as regiões definidas. Aí, beleza, ele deu uma regredida aqui, mas aí ele já me deu Alentejo, Tinto, as frutas, papapá, foi uma evolução pequena. Aí eu, com certeza, abaixo. Aí eu continuo com todas as regiões para os países que definimos anteriormente. Aí, porque ele esqueceu uma opção de país. Aí ele botou Portugal, região do Douro, percepção aromática, olfativa, notas, aí acidez, teor alcoólico e cor. Beleza. Essa estrutura aqui para mim já está mais ou menos. Aí eu mandei continuar. Aí, quando continuar, ele de novo me dá Portugal. Ele não dá continuação. Aí eu digo para ele, ô meu amigo, ou você me apresenta uma lista completa com os países abaixo, ou dê continuidade de onde parou, não apresentando novamente países ou regiões já apresentados. Estes são os países que desejo a lista completa. Tá? Aí disse o país, aí beleza. Aí, de novo, ele volta lá para trás, ele entra em parafuso. Ele, de novo, só me dá o país e as regiões. Aí eu falei, caramba, tá fogo isso aqui. De acordo com a lista anterior de países e suas regiões, me apresente em formato de tabela, de acordo com os critérios abaixo. Aí eu já botei país, região, variedade da uva, papapá, eu disse o que eu queria na minha tabela, beleza? Segue abaixo as informações solicitadas. Aí voltamos de novo a progredir. Ele me apresentou o país, a região, entendeu? As uvas, as castas de uvas que você encontra nessa região, a percepção aromática que você encontra nos vinhos dessa região, percepção olfativa, as notas, tabaco e cedro, e aqui é tinto, em Bordeaux geralmente o vinho característico é um vinho tinto, com acidez média e teor alcoólico de médio para alto. Beleza, eu falei, opa, estamos evoluindo. Aí refaça a tabela anterior informando com mais complexidade e cada região em uma linha, entendeu? Porque eu não queria assim, entendeu? Toscana, entendeu? Eu queria cada região numa linha. Então, ele, beleza, ele colocou. Por quê? Porque cada região tem diversas castas, algumas vezes, que vai dar um vinho totalmente diferente. Então, na verdade, se você fizer uma Merlot, nem sempre você vai ter todas essas percepções olfativas e gustativas. Então, eu queria que separasse isso. E ele fez. Então, eu tenho França, Bordeaux, ou seja, no Cabernet Sauvignon, ele dá percepção aromática de frutas escuras, percepção aromática também de frutas escuras, aí notas de tabaco e madeira, ele é um vinho tinto, de acidez alta e teor alcoólico alto. Beleza, essa estrutura aqui está perfeita para mim. Aí eu disse, e usando a estrutura acima, forneça tabela para Portugal. Aí beleza, aí aqui a gente evoluiu. Aí eu comecei a colocar para a Espanha, entendeu? Porque eu falei, já que ele manteve uma estrutura boa, eu vou colocar, vou só mudando os países. Ele foi fazendo. Beleza. Então, ali África do Sul. Aí aqui já houve um bugzinho. África do Sul. Aí ele disse, desculpe, não, mas não recebi a tabela. Aí eu falei, como é que não recebe a tabela se você está aqui em cima? Aí eu, de novo, coloquei o que a tabela tinha que ter. Aí ele, entendeu? Aí ele falou, desculpe, mas faltou a pergunta ou contexto. Ou seja, eu botei os dados da tabela, aí eu falei, usando a estrutura acima, forneça a tabela para os vinhos da África do Sul e suas regiões. Aí ele voltou de novo a entrar no eixo. Na tabela anterior foram apresentadas notas. Aí eu disse que na tabela anterior não foram apresentadas notas. Refaça acrescentando essas informações. Então ele corrigiu. A África do Sul colocou notas aqui. Tá? Aí depois a gente passou para a Austrália. A gente passou para... Aí eu mandei elaborar as notas com mais complexidade. Estava muito simplesinho aqui. Acidez equilibrada, ótimo para envelhecimento. Aí ele já me deu uma nota um pouco mais complexa.
que vinha apresenta notas de amora e ameixa madura, além de um toque de chocolate amargo. Em boca apresenta corpo médio, taninos macios e final persistente com sabor de pimenta preta, entendeu? Eu queria uma nota assim um pouco mais elaborada. Ele foi fazendo, ótimo. Aí depois eu queria uma região de Barossa que eu pedi alguns links, inclusive esses links geralmente não funcionam, porque como eu sei que ele não apresenta imagem, eu pedi para ele me mandar imagens dos vinhos da região de Barossa Valley, entendeu? Na Austrália. Aí ele me mandou os links, mas se vocês olharem os links, geralmente não levam para lugar nenhum. Tá? Geralmente quando ele cria link assim, cai nesse vácuo. Aí beleza. Aí usando a estrutura abaixo, elaborem uma tabela com as características para cada região, França. Ou seja, como eu já estava com a estrutura, aí eu voltei para que ele me elaborasse uma tabela, mas com aquele esquema de sim não. Beleza. Aí está ficando bacana, é exatamente o que eu queria. Sistema de sim ou não, aí região descrita, papapá, aí eu pedi para a França, e assim por diante. Então, o que acontece? Eu quero finalizar esse vídeo dizendo o seguinte, que essa inteligência artificial, você tem que ficar constantemente verificando as informações que ele manda. Por quê? Porque às vezes ele coloca informações totalmente fora do contexto. Se você não estiver atento, vou dar um outro exemplo aqui, agora que eu lembrei, que eu fiz aqui um esquema eu inventei um sistema de propulsão de vela de navio, entendeu? Onde na realidade o navio ele tinha as velas, ele tinha propulsão e conforme tivesse o vento, ele era auxiliado por uma vela. Na verdade é um sistema que já existe, entendeu? Então eu só queria ver como é que ele funcionava em termos de inteligência artificial. Então você pode ver um exemplo aqui. Vou botar a pergunta aqui. Quer ver? Então vamos botar daqui em diante. Aqui ele já diz, você está correto, desculpe pelo meu erro. Aí os erros de cálculo. Realmente a velocidade alcançada pelo navio não pode ser tão próxima à velocidade do vento, pois há muitas perdas por atrito e arrasto na superfície da água. Além disso, a resistência ao avanço aumenta à medida que a velocidade aumenta. Para refazer os cálculos, ele refez o cálculo aqui. Aí eu, ok. Estimar a velocidade que a embarcação poderia atingir com o uso de velas é preciso levar em conta a força gerada pelo vento, que depende de sua velocidade e direção em relação à embarcação. Vamos supor que o vento tenha que o navio tenha 10 velas, com uma área total de 1.000 metros quadrados, gerada pelo vento, aqui a força gerada pelo vento seja proporcional ao quadrado da sua velocidade. Além disso, vamos considerar que as velas, ou seja, eu dei aqui uns parâmetros aqui, ele me deu aqui a força em toneladas e tal. Aí eu falei assim, esses cálculos devem estar errados, pois entre a massa do navio e a área da vela, a força do vento não pode gerar uma velocidade tão próxima do vento, tendo em vista que as perdas pelo arrasto hidrodinâmico da embarcação são muito maiores. Analise novamente e refaça. Aí ele diz, pô, você está correto. Novamente peço desculpa pelos cálculos anteriores. De fato, a relação entre a massa do navio e a área da vela e a força do vento não pode gerar uma velocidade tão próxima do vento, levando em consideração as perdas pelo arrasto hidrodinâmico, a embarcação, como você mencionou. Para refazer uma nova estimativa, precisamos levar em conta o coeficiente de arrasto do casco do navio, que dependendo de sua forma e dimensão, rugosidade, superfície e outras condições, esse coeficiente é determinado experimentalmente em teste de tanque de água usando as simulações numéricas. Vamos supor, aí ele diz, dá aqui os parâmetros, né? O navio 602, para uma velocidade de vento de 20 nós, a resistência ao avanço é de 15 toneladas. De 25 nós, aí por diante. Aí pá, ele foi progredindo, criou uma fórmula aqui, certo? E aí, papapá,
para um vento de 10 nós, a velocidade estimada seria de cerca de 5 nós. Tá? Aí ele disse aqui, eu não acreditei nisso aqui, mas fui fingindo que estava tudo ok. Só pedi para ele colocar isso em forma de tabela. Papapá. Aí, isso aqui é o ângulo da vela, né? Em graus, porque o vento não bate perpendicularmente ao navio, bate, entendeu, de forma em 45 graus. Aí eu mando ele criar uma tabela um pouco mais elaborada, tá? Colocando as velas aqui. Aí eu digo, refaça considerando a massa do navio em 150 mil toneladas, porque ele tinha colocado a massa do navio de 50 mil toneladas, que é muito pouco. Aí ele refez, considerando 150 toneladas. Aí eu de novo falei, os cálculos devem estar errados, pois o percentual de auxílio à propulsão não pode decrescer conforme o vento aumenta. Porque você pode notar aqui, ó, que o vento, a força do vento ia aumentando e o auxílio que as velas proporcionavam ao navio ia diminuindo. Como é que pode eu ter um vento que aumenta e, na realidade, a contribuição que essa vela dá para o navio é menor? Eu falei, pô, está errado isso aí. Aí ele diz, você está correto, peço desculpa pelo erro. O percentual de auxílio à propulsão deve aumentar à medida que a força do vento aumenta. Vou refazer os cálculos e apresentar uma tabela corrigida. Aí ele fez aqui, papapá, resistência do vento, tá? Criou um parâmetro aqui, criou a fórmula, papapá, jogou, e aí você já vê que para um vento X, entendeu? Com uma vela, esse seria o percentual de contribuição, com duas velas, com 15, com 20, entendeu? E aqui a capacidade de deslocamento. Aí, considerando que o navio possui outro tipo de propulsão, o motor diesel, por exemplo, e que sua velocidade de cruzeiro seja de 20 nós, eu uso as velas para auxiliar na propulsão, somente teria o uso de velas para auxiliar na propulsão, só teria efeito positivo em ventos superiores a 20 nós. Ainda assim, devido à perda do sistema, o nível de vento necessário para o sistema de velocímetro de embarcação em 1% seria maior que um nó. Com base nessas constatações, poderíamos montar uma nova tabela. Por que eu falei? Porque se o navio está com uma velocidade de cruzeiro de 20 nós, entendeu? E o vento é 18, não adianta você içar a vela, porque a velocidade do navio está sendo maior que a do vento. Então você vai ter, na realidade, um arrasto maior com as velas. E por quê? Porque o vento não vai pegar de trás para frente. Ele, na verdade, vai dificultar o avanço do barco. Então eu falei, pô, refaz isso aí. Ele pegou e refez. Aí, de novo, eu falei, esse cálculo está errado, pois o vento de 21 nós, ou seja, um nó acima da embarcação, já desenvolve um nó acima do que a embarcação já desenvolve, não pode permitir que o sistema de vela acrescente 1,2% de ganho. Entendeu? Eu falei, pô, não pode acrescentar um ganho de 1%. É muito menos. Aí ele falou de novo, desculpe, papai, ele sempre pede, você está correto, pelo meu erro de cálculo. Na verdade, é improvável que um vento de apenas um nó a mais do que a velocidade normal de cruzeiro da embarcação possa gerar um aumento significativo na propulsão pelo meio do sistema de vela. Considerando que a velocidade normal de cruzeiro do navio é 20 nós, para auxiliar a propulsão somente teria efeito positivo vento superior a 22 nós. E mesmo assim eu achei que era muito. Que ele achou que 22 nós acrescentaria 2% de ganho. Eu achei que não, mas tudo bem. Estes cálculos estão levando em consideração que os ventos incidem na lateral em um ângulo de 45 sentidos proa e não são diretamente orientados com este navio? Ele disse que sim. Ele está considerando que o ângulo de ataque, entendeu, do vento é de 45 graus. Aí eu falei, essa informação me parece confusa, tendo em vista que os melhores ventos para impulsionar a embarcação são os que incidem diretamente na popa do navio, que é o chamado vento em popa. Se o vento atinge a parte de trás do navio e está na direção da proa, esse é o melhor vento para poder impulsionar a embarcação. Nenhum vento, entendeu, com uma angulação qualquer, vai ser melhor que esse. Aí ele disse, você está correto. Na verdade, os ventos que incidem diretamente na popa do navio são conhecidos como ventos de popa. Brilhante a dedução dele, né? E são considerados os mais favoráveis para impulsionar uma embarcação. Quando os ventos atuam perpendicularmente ao eixo longitudinal do navio, isso é chamado de vento lateral.
embora o vento lateral possa ajudar a impulsionar o navio, não é tão eficiente quanto o vento de popa. Portanto, ao calcular o impacto nas velas, na propulsão do navio, é importante levar em consideração a direção e a força do vento em relação à orientação do navio. Falei, beleza, então refaço os cálculos levando em consideração as perdas ocasionadas pelo fato do vento não ser de popa, mas sim incidentalmente em ângulo de 45 graus. Aí, de novo, ele fez os cálculos lá, encontrou lá, entendeu? Aí eu refaço os cálculos considerando as perdas de energia usadas pelo arrasto. Por quê? Porque ele não considerou a perda. Então, o vento de 22 nós, ele colocou um percentual de auxílio à propulsão de 0,25. Eu achei que era muito. Aí ele falou lá, vamos refazer os cálculos levando em consideração as perdas. Aí sim. Fez o cálculo, aí sim que a gente começa a ter um quantitativo mais realista. Entendeu? Um vento de 21 nós, ou seja, ele acrescenta 0,11% de ganho na propulsão. Entendeu? Ele melhora o desempenho do navio em 0,11%. Esse um nó. Entendeu? E aí por diante. Então, eu vou finalizar só mostrando o seguinte: você tem que ficar sempre atento com as respostas que ele está dando. Tem outros exemplos que eu poderia dar, posso fazer um vídeo depois para mostrar. Como essas ciladas ele pode apresentar para alguém que simplesmente pega as informações aqui, copia e cole, achando que é uma informação fidedigna, é informação acima de qualquer suspeita, e não é. Requer que você analise a informação, cheque as informações, vê se tem coerência no que ele está dizendo, para aí sim você tomar, entendeu? Decisões com base no que você está fazendo ali. Ok? Então, vou encerrar esse vídeo agora. Deu 13 minutos, não vi vídeo nem muito longo. Agradeço aí a todos que estão assistindo. É importante você clicar aí no sininho para você receber as nossas comunicações de novos vídeos que eu possa fazer. Você acrescentar aí qualquer dúvida que você tenha, dar um like aí no vídeo, fazer uma descriçãozinha aí do que você achou, comentar, entendeu? E se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal que eu vou começar a apresentar alguns vídeos interessantes aqui e acredito que esse canal vai crescer no decorrer do tempo com informação relevante para vocês, ok? Um abraço a todos aí então, sucesso!